E o Ministério Público do Rio de Janeiro abriu uma nova investigação sobre funcionários do antigo gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, informa o jornal O Globo. Neste caso, tratam-se de denúncias de uso de funcionários fantasmas e eventual prática de rachadinha. O procedimento tramita em segredo de justiça e não tem relação com relatórios da UIF, Unidade de Inteligência Financeira, que é o antigo COAF, que a gente está chamando de ex-COAF. O MP investiga os parentes de Ana Cristina Siqueira Vale, ex-mulher de Jair Bolsonaro, que constaram como assessores de Flávio no período em que foi deputado estadual na Alerj. A maioria deles, porém, sempre viveu em Resende, no sul do estado do Rio. Além disso, Márcia Salgado de Oliveira, tia do atual ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Antônio Francisco de Oliveira, também tornou-se investigada. O caso é cível e os ex-assessores e Flávio Bolsonaro poderão responder por improbidade administrativa. Portanto, aí uma investigação sobre funcionários fantasmas que aparentemente, pelas suspeitas, pessoas que moravam em outro lugar e poderiam não estar prestando nenhum serviço, mas sendo paga com dinheiro público. É claro que isso precisa avançar e é mais uma história que nasce do antigo gabinete do Flávio Bolsonaro lá na Alerj. Então as investigações precisam avançar, isso que a gente está defendendo aqui em relação ao caso da suspeita de rachadinha também, que gerou aquela decisão do Toffoli em julho de suspensão, que está sendo agora analisada pelo plenário do STF, lembrando que houve apenas 2 votos, o Dias Toffoli fazendo algumas restrições, mas não totalmente, e o Alexandre de Moraes sem fazer restrições aos compartilhamentos de dados tanto da Receita quanto do COAF. A gente vai ver qual vai ser essa decisão e quais serão as medidas que a defesa do Flávio Bolsonaro vai tomar. Mas é bom que todas essas investigações avancem para ver se de fato aconteceu algo grave ali ou não. Mas há muita fumaça e é preciso ver se onde tem toda essa fumaça tinha fogo também, Augusto. Todas as denúncias devem ser investigadas e, comprovada a culpa, os culpados são punidos. Simples assim. Repito isso. Repito, seja qual for o sobrenome, o cargo que ocupa, não pode. O Brasil mudou com a Lava Jato, acabou a impunidade. E quem não deve, não teme. Essa frase é velha como o mundo. Quem não deve, não teme. E, ao contrário, deve ser favorável a que as investigações andem rapidamente. Zé Maria. Olha, Augusto, eu não perdi minha capacidade de indignação nunca aqui em Brasília, e a convivência minha na Câmara dos Deputados não me fez mudar de lado nem ser atraído aí por esses cargos maravilhosos do poder, da Câmara, do Senado e tal. Deixa eu te falar uma coisa, era muito comum. Hoje o rigor está muito maior e a lupa muito grande aí em todas as contratações. Mas era comum a contratação de parentes, o cargo maior do gabinete, porque um gabinete ele tem R$70 mil de salários que o deputado pode distribuir do jeito que ele quiser. É de livre provimento. Ele simplesmente quer contratar o Augusto, pronto. Contrata o Augusto e pronto. E aí ele contratava parentes, contratava a mulher. E aí houve uma reação popular e mudaram, inclusive, a lei, a regulamentação. O Congresso Nacional passou, por exemplo, a não admitir a contratação de parentes e isso houve uma mudança de hábitos, muitos reclamaram e tal. No caso, por exemplo, do presidente Jair Bolsonaro, ele era o chefe, né? Ele contratou a Michele Bolsonaro no seu gabinete e aí eles começaram a namorar, se casaram e ela continuou no gabinete. Aí houve a decisão de demissão porque se tratava de parente e ele resistiu, dizendo que não iria demitir porque, e ele tinha razão, porque ele não contratou uma parente, ele contratou uma secretária que depois virou a sua namorada, a sua noiva e finalmente mulher, mas finalmente foi demitida. Há também um costume, eu não estou defendendo, eu estou apenas explicando, um costume das pessoas contratarem caseiro aqui pela Câmara, motorista com veículo próprio, quer dizer, eu te contrato como meu motorista na Câmara dos Deputados, te dou um salário X, mas você usa seu carro, você paga a gasolina
e pronto. Quer dizer, isso também é uma forma de rachadinha. Existem várias irregularidades e a legislação vem tentando tapar esses buracos. Isso aí não deixa de ser crime, não deixa de ser irregular e vergonhoso, mas é uma situação do passado quando todos faziam. Mas eu não estou dizendo que quando todos faziam estavam certos. Até porque o discurso que levou o presidente Jair Bolsonaro ao poder é o discurso de fazer a coisa de uma forma correta, de uma forma moral, de uma forma íntegra. E contratar parentes ou laranjas não é exatamente uma coisa íntegra e nunca foi, mas era admitido. E mais, né, Zé? O que precisa é acabar esse negócio aí de que leva o deputado, senador, deputados estaduais, vereadores a entenderem que tudo que eles recebem, todo tipo de verba que eles recebem, é um dinheiro que pertence a eles podem fazer o que quiser. Com isso, eles não só fazem a rachadinha, como, por exemplo, entram numa gastança que não tem controle, porque de fato eles acham que aquilo é deles. E que tanto faz onde eles vão gastar. A deputada Janaína Pascoal contratou, me parece, acho que 6 assessores, 7, uma coisa dessas, enquanto todos os demais deputados contrataram 20. Então ela está gastando muito menos, não sei o que ela faz com o dinheiro que sobra, não interessa. Não sei se é possível devolver, mas tem que mudar isso aí, porque se uma deputada trabalha com 7 assessores, está provado que isso basta, e todo mundo sabe que há assessores demais. Então tem que cortar pela raiz esse negócio. Enquanto foi crime, olha, paciência, quem praticou e é denunciado que se vire. Mas tem que acabar essa farra, porque é o nosso dinheiro. Exatamente. É uma legião, viu? Olha, Felipe, os deputados acham que quando são eleitos, eles ganham aquilo ali, o poder, e o gabinete é deles. Não é, o gabinete é público. Os assessores são possibilitados ali a eles, e eles definem os salários. Se quiser ter mais funcionários, os salários serão mais baixos. Qual é o usual hoje aqui? O deputado pode nomear 70 assessores. Aí o que ele faz? Mais exatamente 72. Coloca um em cada município e ele se vira lá para arranjar votos e tal, ou seja, compra de votos. Eu defendo que mesmo os temporários sejam concursados. O concurso não pode ser um passaporte para o resto da vida fácil e uma estabilidade desnecessária. Haja uma fila de concursados para serviços temporários também. E a assessoria devia ser diretamente relacionada aos trabalhos legislativos, né? Porque além da diminuição do número de assessores pela contenção dos gastos públicos, é preciso haver um certo sistema em que se verifique que os assessores de fato estão trabalhando naquilo que envolve a tramitação de projetos, por exemplo. Porque senão é isso, tem a possibilidade de cada parlamentar de ter dezenas de secretários parlamentares e aí espalham por outros estados, e pode ter no seu estado de origem ou em Brasília, e eles não comprovam qualquer trabalho que seja de fato relevante para aquela legislatura. Então é preciso sim que se repense isso. Só que como isso não é do interesse dos políticos, que gostam de usar todas essas vagas como um cabidão de emprego, isso acaba não avançando. É mais uma pauta que depende da velha e boa pressão popular.